Olá, Doc! Seja bem-vindo em mais um Med Class. É isso mesmo, toda semana uma aula nova para você, com orientações, com insights sobre vendas, marketing, posicionamento, gestão de carreira no consultório, para você aprender mais sobre isso e crescer numa medicina digna e com propósito. E hoje eu vou falar sobre mentalidade de vendas e negociação. E por mais que o médico tente fugir disso, e eu sei que não é fácil, a gente não é ensinado, e muitas vezes a gente até talvez é doutrinado a não gostar, a não querer fazer isso, a ter até certos bloqueios. É muito importante que você mude, que você consiga sair desse lugar, para que você consiga realmente ter sucesso na sua carreira, porque por mais que você fale assim, mas eu não vou vender, quem vai vender vai ser o vendedor, quem vai vender vai ser a minha secretária, o gestor, enfim. Você vai precisar ensinar, você vai precisar aprender sobre isso, a saber como dar feedback, porque nada como o exemplo, né? O exemplo arrasta. Então, a gente precisa aprender isso. A gente fica assim, não, mas medicina, não quero vender porque é antiético, eu não posso cobrar mais, o paciente talvez não vai conseguir, ou nem vai querer pagar, se aumentar meu valor, ninguém vai querer marcar consulta comigo. Eu falo que muitas travas, na verdade, a maioria das travas estão no médico, porque o médico, ele acha, né, dentro da cabeça dele, da mente dele, que não vai conseguir, que não vai ser capaz, que não vai dar certo. A boa notícia é que sim, apesar de nós termos muitas crenças limitantes relacionadas à parte de vendas e que impedem seu crescimento, porque o bloqueio está na nossa mente, a boa notícia é que você pode reprogramar a sua mente para você vender com confiança, para você ter uma prática, para você fazer isso de forma ética. Sim, de forma persuasiva, mas muito ética, porque a venda, gente, se você entrega algo bom que transforma a vida das pessoas, ela tem que acontecer de forma natural. Hoje eu vou mudar a sua visão para você vender com autoridade e negociar os valores sem medo. Imagina, a gente está falando aqui de valores, de negociação, né? De você chegar e fechar aí um programa de acompanhamento com o teu paciente. Como que eu faço, doutora Kelly, para quebrar crenças limitantes sobre vendas? Me ajuda. Então, antes de mais nada, eu preciso que você entenda por que os médicos têm medo de vender, afinal de contas. E eu acho que o primeiro ponto é que a medicina ela sempre foi vista como uma vocação, como um propósito e não como um negócio, não como um trabalho. E desde a faculdade nós somos ensinados a pensar que a medicina é um serviço humanitário e que falar sobre dinheiro é algo sujo, que é ruim, enfim. E a gente acaba fugindo muito desse tema. Tá, sim, num processo que você precisa mudar isso. E eu posso te dizer que os melhores médicos, eles sabem vender. Eles sabem vender não só um serviço, mas um valor, um propósito, uma transformação. Então, se você fala sobre o teu trabalho, sobre aquilo que você transforma, aquilo que você é capaz de fazer de uma maneira viva, assim, que brilhe o teu olho, por que isso não vai brilhar o olho do teu paciente, entende? Você não pode vender consulta. Eu vendo consulta. Para de vender consulta, então. Acabou. Hoje, acabou isso. Você vai vender transformação. Você vai vender qualidade de vida. Solução para problemas reais, para pessoas reais com problemas reais. Eu quero trazer até uma referência aqui de um livro muito bom, que eu gosto demais. Os Segredos da Mente Milionária, de Harv Eker. E no livro, o Eker, ele fala sobre como a mentalidade que a gente tem em relação ao dinheiro, ela pode definir nossos resultados financeiros. A nossa mente, ela vai definir nosso resultado. Imagina que louco. Então a gente às vezes cresce, né? E eu falo isso por mim também, com tantas crenças de escassez dentro da nossa família, enraizadas, que é difícil de mudar, é difícil demais, gente. Muitos médicos então carregam essas crenças que você já deve ter ouvido falar. Talvez seu pai falou pra você e todos os dias ele falava isso pra você. Dinheiro é algo difícil de ganhar. Aquela coisa, né? Dinheiro não nasce em árvore. Quem não viu esse ditado, né? Dinheiro não nasce em árvore. Médico que ganha muito só pensa em dinheiro. Se eu cobrar caro, eu tô explorando meu paciente. Então você começa a ver que existem crenças de escassez desde a sua família, às vezes. Não necessariamente são médicos, mas tem crenças de escassez e que atrapalham. Inclusive, gente, fiz
fiz na Febracis, né? Eu fiz alguns cursos de desenvolvimento pessoal, coach, business, fiz vários cursos lá, retrasado ano passado, até para conseguir, né, ter essa bagagem que eu trago para vocês, além de outras imersões, mentorias, cursos que eu participei, livros, mas um deles foi um curso que chama, agora mudou o nome, mas chamava Independência Financeira. E eu falava que a gente, vamos aprender sobre lidar com o dinheiro. Eu brinco que era tudo menos isso, era sobre muito mais uma reprogramação de mente, de mentalidade, de como a gente precisa entender que o dinheiro, a gente precisa lidar com ele, é um meio em si, né? O dinheiro, tem muitas pessoas que falam isso, né? Mas é como se fosse uma energia, um fluxo. Então, ele passa por nós no sentido de que a gente está usando aquilo para gerar renda, para gerar propósito, para gerar outras coisas, para fazer coisas novas. Então, se a gente já pensar que o dinheiro ele não é o fim em si mesmo, mas ele é um meio, é muito importante. Porque é óbvio que a gente precisa de recursos para fazer as coisas, para conseguir conquistar, até mesmo bem, né? E algo que eu sempre falo também é que você fala assim, poxa, eu quero ter muito dinheiro. Mas por que você quer ter muito dinheiro? Para ajudar muitas pessoas. Então, se você tem um coração generoso, bondoso, que ajuda o próximo, que tem, sei lá, o sonho de ter uma ONG ou fazer algo grande, né, nesse sentido, se você tiver mais recurso, você só vai poder ajudar mais. Você só vai potencializar, né? O dinheiro ele só potencializa aquilo que você já é. Então, se você é mesquinho, se você é egoísta, isso vai aumentar, né? Isso vai potencializar. Mas se você é uma pessoa generosa, bondosa, amorosa, enfim, que contribui, que gera emprego, que gera renda, que ajuda as pessoas, você vai poder ajudar muito mais. Então, eu acho que isso foi uma coisa que até virou muito a chave para mim. E a questão de você crescer e contribuir, né? Quantas vezes a gente fala, eu quero contribuir para o mundo e para as pessoas e fazer grandes coisas, só que você não tem como contribuir mais se você não cresce. E a gente só cresce quando a gente tem recursos. Então, isso também foi uma virada de chave para mim. A gente só pode contribuir mais para as pessoas, para o mundo, famílias, para o teu propósito, se você conseguir crescer. A gente cresce tendo mais recursos, gerando mais renda, crescendo na nossa carreira, certo? Bora lá, então agora a gente tem uma atividade prática, é isso mesmo. Atividade prática, eu quero que vocês peguem papel e caneta. Pega aí. Falo que essas aulas a gente tem muita coisa boa e prática. E eu quero que você responda algumas perguntas para mim. Qual crença limitante sobre vendas e dinheiro que você tem hoje? O que você acredita que está te impedindo, né? Às vezes pode ser até lá da tua infância. Muitas crenças que a gente constrói até os 12 anos de idade, tá? As crenças que a gente tem construídas até os 12 anos. Então, essas crenças foram construídas ao longo desses anos, da sua infância, da sua juventude, adolescência. Tenta anotar, escrever essas crenças. Você vai ter que fazer esse exercício para lembrar. Como essa crença tem afetado a sua carreira? E às vezes é uma crença de merecimento, às vezes é uma crença que você fala assim, poxa, cheguei no teto, e aí quando eu tento passar disso, eu me saboto, eu não consigo ultrapassar, né? Às vezes falo assim, poxa, eu não consigo ser maior do que os meus pais, eu não consigo ganhar mais do que eles achavam que eu conseguia ganhar, porque eu tenho essa crença e eu acabo me sabotando quando eu falo assim, nossa, eu tô para romper, eu tô para sair desse patamar, ir para o próximo nível. E quando a gente precisa ir para o próximo patamar, para o próximo nível e romper em alguma área, seja financeira, emocional, enfim, qualquer outro, uma quebra de padrão. Então, você precisa também romper com algumas crenças. Anota aí a crença que tem afetado a sua carreira. E a terceira pergunta é, se você não tivesse essa crença, como a sua vida seria diferente? Então, você fala, poxa, eu sempre chego aqui no momento, no meu teto, e aí eu me saboto. Mas o que aconteceria se eu não chegasse, se eu não tivesse essa crença? Eu não teria feito tal coisa, eu não teria parado meu consultório, eu não teria, sei lá, eu teria investido mais, eu teria arriscado mais, né? Então, isso é mudança de mentalidade, gente. A gente só consegue mudar a mentalidade através de conhecimento, pessoas e lugares, mudando a nossa ambiência. Começa mudando a sua ambiência, conhecimento, lugares. Fica o meu convite para você conhecer a nossa mentoria, que a gente trabalha também bastante mentalidade com exercícios práticos, realmente encontros assim bem interessantes, porque você vai entender que você merece sim ganhar bem. Senão você não vai conseguir cobrar esse valor justo, né? Se você não se sentir merecedor, lembra, crença de merecimento. Se você não se sentir merecedor, você não vai conseguir romper nessas áreas.
E pode ser qualquer coisa. Eu não mereço, eu acredito que eu não mereço ter uma família. Eu não acredito que eu mereço ter filhos. Eu não acredito que mereço ter um marido que me ame. Você não vai conseguir ter um relacionamento que faz sentido. Ou às vezes você enfim, se relacionando com pessoas ruins. Isso vale para todas as áreas, mas a gente está falando aqui especificamente de finanças, tá? Beleza, entendi, preciso quebrar essa mentalidade. Crenças, não é tão simples, tá? Eu sei que, assim, talvez seja simples, porém não fácil. Então, é um processo que você precisa começar. A gente pode te ajudar na mentoria também, começar para fazer esse processo. Agora, uma outra parte é como negociar, parte prática, como que a gente negocia, de fato, ali o valor, um programa de acompanhamento com segurança, com ética, um procedimento que você quer fechar com o paciente. A gente precisa negociar sem medo, porque o medo, ele paralisa e a pessoa sente você titubear. Ela sente uma insegurança. A pessoa não pode sentir insegurança da sua parte, ela tem que sentir firmeza, né? É justamente porque você fala, não, eu vou conseguir, eu faço isso, é o que eu faço. Então, primeiro, não negocie apenas o preço. Nunca negocie apenas o preço. Se o paciente disser, achar caro, e sua única resposta é falar, vou te dar um desconto, aí você vai perder a credibilidade. Você precisa entender que você precisa aumentar a percepção de valor e agregar valor. Se a pessoa disse que está caro, por que ela disse isso? Qual que é a percepção dela? Tenta entender por que ela disse isso, quais são os motivos, o que ela gostaria, talvez, que tivesse nesse programa de acompanhamento que não preencheu, né? Então, acho que é isso, a gente realmente entender como agregar valor. Um exemplo de resposta, aí você pode colocar assim, eu entendo, senhora Maria. Oferecemos aqui não é apenas uma consulta, mas um atendimento completo, com acompanhamento personalizado para garantir os melhores resultados. Se você precisar de uma forma de pagamento mais flexível, posso te apresentar algumas opções. Pode ser um contorno de objeção que a secretária vai fazer e você também pode aprender a fazer dessa forma numa negociação que você está conversando com o paciente. Dentro desses processos, né, então não negocia apenas o preço. Segundo, você oferecer pacotes ou programas de acompanhamento. Então, às vezes, dentro de um programa de acompanhamento, você não vai vender só uma consulta, né? Porque o esforço, imagina, de você vender uma única consulta é diferente de você vender uma jornada de acompanhamento. O paciente não está lá para fazer a consulta, gente, acredite, ele não está lá para mais uma consulta. Ele está lá para resolver um problema, ele está lá para conseguir uma transformação, para obter um resultado que ele entende que você é capaz de fazer. E se o paciente já passou com você em consulta, gente, você ofereceu um bom atendimento, ele confiou em você, é você chutar para o gol. Então, faça aquilo que tem que ser feito. Às vezes a gente tem medo de cobrar um valor alto, mas, sei lá, um plano de acompanhamento, 15, 20 mil reais, por exemplo, mas o paciente, ele precisa daquilo, você sabe que ele vai ter mais resultado. E a gente consegue oferecer várias coisas com valor agregado, com outros profissionais, formas de parcelamento melhores, enfim, tem N formas. Aí entra no processo de negociação mesmo de pagamento que fica interessante. Então, por exemplo, paciente dermatologista. Desses dias, teve uma médica que fez a gente estava discutindo um plano de acompanhamento dela para acne. Ela é referência em acne. A gente vê aquelas acnes graves, né? Que faz cicatriz, que fica difícil, é complicado de tratar. E a gente estava vendo tudo que aquela paciente, desde o início do tratamento da acne até o final, o que ela queria. Então, começa fazendo tratamento para acne, usa o ácido retinóico, né? O ácido lá, de vitamina A, enfim, doses altas, às vezes medicamento oral para acne, né? Tem que tomar, fazer controle de medicamento, passar de, sei lá, cada 2, 3 semanas ou 4 semanas no consultório, tem que fazer controle, remédio controlado, piriri, pororó. E o paciente vai melhorar da acne, né? Depois de, sei lá, 1 ano ou uns 8 meses. Só que depois o paciente vai ficar com cicatriz, vai ficar com a pele muito seca, vai mudar. O que você pode oferecer depois, né? Porque o paciente, ele não quer ficar só sem a acne. Ele quer ter a pele dos sonhos, ele sempre sonhou com isso. Nunca teve, adolescência inteira, possivelmente bulinado, fio da cara dele, enfim, o dela. Teve uma autoestima baixa. Então, você devolve a autoestima naquela pessoa. Pode fazer um tratamento de beleza. Então, ela falou, não, dá para fazer peeling, dá para fazer microagulhamento e parará, nananã, dá para injetar tal coisa que vai melhorar a cicatriz. Então, assim, a gente chegou num plano de acompanhamento muito legal para a paciente. Eu falei, né, para ela, falei, Dani, claro que o paciente vai aderir, porque
é de ponta a ponta, você está cuidando dele até o final. Pós, vai ser incrível. Imagina, essa paciente lá com a pele dos sonhos dela. Então, é muito legal a gente poder oferecer um tratamento completo. E a gente só consegue isso com esses programas de acompanhamento e tendo um valor agregado. A gente pode usar a prova social. Então, minhas médicas, as minhas mentoradas, tem lá um monte de casos, pode mostrar os pacientes, né? Não é um caso de, sei lá, de repente ficar só mostrando na rede social, ou, ai, não gosto de antes e depois. Tudo bem. Mas no ato, né, da venda, você está mostrando os resultados para o teu paciente, é muito importante que você mostre os seus cases de sucesso. Como você vê um antes e depois de um paciente que fez o tratamento com você, ficou ótimo, ela vai, é visual, né? Ela vai imaginar, caramba, eu quero isso, eu preciso disso. E aí a pessoa vai entender, poxa, é um investimento, e aí você te pergunta, será que a pessoa tem alguma dúvida, quer ver depoimento? Então, começa gerando valor. E, por fim, o quarto é não tenha medo do silêncio. Então, o paciente fica calado, às vezes é normal, ele está pensando. A gente, às vezes, tenta preencher o silêncio com um desconto, tentando falar alguma coisa, argumentar. Ah, não, mas parcela, mas o que... Não, fique em silêncio. O silêncio é bom. O silêncio é você... E aí, aqui uma dica de mentora, tá? Dica de mentora é, faça a sua proposta com calma. Eu falo que a gente tem que falar como se estivesse vendendo água no deserto, né? O paciente precisa de você, o cliente precisa mais de você do que você dele. E espere a resposta. Deixe ele refletir. Né? Pode ser um sinal de que ele está pensando, não que ele não quer. E aí ele vai falar as objeções, ele fala, não. Aí ele pensou, sei lá, ficou um tempo pensando e você pode ouvir também dele o que ele pensa, o que ele acha sobre aquilo. Deu para aprender muita coisa, né? Deu para entender quanto a mentalidade importa, quanto a gente precisa quebrar nossas crenças limitantes. Talvez você tenha identificado algumas. Faça o exercício prático, isso vai fazer diferença para a sua vida, eu te garanto. Imagina, eu fiz um curso de 3 dias inteiros, quase 12 horas de curso todos os dias. Era 9 da manhã até 9 da noite, para ver se, né, quebrava essas crenças na nossa mente de venda, enfim, dinheiro, para a gente poder negociar isso. Dar essa aula aqui para vocês e ajudar vocês com isso também. Exemplos práticos de como você fazer uma negociação. Como eu falei, no Mediclex a gente tem isso. Essas aulas vão ficar gravadas lá, você vai poder assistir quantas vezes quiser, vai ter acesso aos materiais por um ano inteiro. É renovável, tem assinatura, enfim. Então, fica o meu convite para você conhecer o nosso programa, o Mediclex, e a mentoria, claro, porque aí a gente consegue dar uma assessoria muito maior, né, pegar na sua mão, tal, para alguns processos. Vou deixar o link aqui na descrição. Caso você fale, não dá para achar o link, me manda um direct lá no Instagram, o @DRA_KellyOliveiraM, que a gente responde, meu time vai te responder para a gente conversar, entender como que a gente pode te ajudar de maneira mais individualizada mesmo. Ah, não, mas o meu problema é esse, a minha dor é essa. A gente quer te ajudar naquilo que você precisa, tá bom? Então, lembra disso. E fica aqui a pergunta, então, o que mais te trava na hora de vender os seus serviços e qual estratégia de negociação você vai testar essa semana? Quero ver os resultados, quero ver os feedbacks disso, tá bom, Doc? Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar isso com uma médica que também precisa saber disso, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau!